Essa é a sua web rádio. Web rádio. Muito mais música, muito mais você. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Marcos Aleixo e estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. E hoje é o programa de número 242. E aonde quer que você esteja, você estará sempre bem sintonizado aqui na família Web Rádio. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Nilce Pereira. Desejo a vocês muita paz, saúde, muita alegria. Participem conosco. WhatsApp 11 985176385 da família Web Rádio. Ou então, pelo e-mail focando@usguarulhos.com.br, para que vocês possam participar, sugerir novos temas. Então, pergunte, questione, opine, e nós estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, atender imediatamente. Isso, Nilce, muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Luiz Gouveia. Lembrando que o nosso objetivo do programa é desenvolver temas que nos levem à reflexão sobre nossa caminhada aqui no plano terrestre. De onde viemos? Por que nós viemos? E para onde nós vamos? Estas são interrogações que frequentemente nós nos fazemos. Continuem conosco até o final do programa, porque hoje nós vamos falar sobre Espiritismo e a Justiça Distributiva. Olha só, Espiritismo e a Justiça Distributiva. Isto tudo numa visão clara do Espiritismo, não é, Taíde? Sim, boa tarde. Eu sou Ataídes Basto, também desejo uma boa tarde a todos vocês, ouvintes da família Web Rádio, e estarei junto com os amigos comentando sobre os diversos assuntos que serão discutidos durante toda a programação. É isso, e agora vamos à informação e colaboração com o nosso compromisso social. Vamos nos manter na nossa consciência que devemos continuar as precauções que já estão muito bem divulgadas em todas as mídias. Procurem evitar muita aglomeração, principalmente quando nós estamos com sintomas às vezes não muito bons, de gripes, algo que possa transmitir para as pessoas, né? Sempre é bom nós nos precaver e precaver as pessoas também. Nesses momentos, procurar usar máscaras, né? Para não procurar transmitir algum vírus para outras pessoas, sempre que necessitar, que acharmos necessário. Lavar bem as mãos, nós estávamos falando no outro programa sobre a higiene, né? Essa parte sanitária, o quanto é importante nós lavarmos a nossa mão, higienizar. E a pandemia trouxe um hábito para mim que eu não tinha muito, é verdade. Eu tinha o hábito de lavar as mãos sabonete, nos lavatórios, em banheiros públicos. Hoje eu ando com o meu tubinho de álcool gel no carro e já passo, a hora que eu saio do banheiro, lavo a mão, mas entro no carro já passo lá na minha mão o álcool gel. Isso, a pandemia trouxe isso, foi muito bom esse hábito. E é bom para nós mantermos esses hábitos. Então, vamos continuar nos precavendo, pois as doenças estão por toda parte. Tivemos uma grande incidência de dengue, né? Sarampo, já nem se ouvia falar mais. Hoje você ouve falar infecções pulmonares. Então, que podemos nos precaver, afinal de contas, a vida é bela, né? É isso, olha o coro do nosso programa, bacana. E agora nós vamos iniciar o quadro A Casa Espírita e o Frequentador, tirando dúvidas dos nossos ouvintes. Nós selecionamos perguntas e responderemos dentro dos conceitos espíritas.
Agora, vamos ao questionamento de hoje. E quem irá responder é o Gouveia. Olha só. Hein? E quem fez a pergunta é a Cristina Santos Dias. E ela quer saber o seguinte. Quando o homem está inteiramente envolvido na atmosfera do crime, além dos vícios, nascido sem lar e ambiente social desqualificados, moral e materialmente, essa situação não é impeditiva para que possa ascender a melhor vida espiritual? Olha. Cristina, você fez uma pergunta interessante, porque às vezes a gente vê a pessoa nascendo numa comunidade bem precária financeiramente, precária de uma forma sanitária também. O banheiro é no fundo da casa, lá, às vezes no rio. Muitas vezes a casa é em cima de um rio ou em cima de um mangue, não é? Então a pessoa está totalmente sem condições, nem financeiras, nem sanitárias, nem nada. Não tem condições educativas suficientes ali. A família também não tem o aporte para lhe dar a sustentação. É isso que você está perguntando. Uma pessoa que nasce assim, olha, como é que é o nome? Você, Cristina. Cristina, nós já vimos tantas criaturas nessas condições virarem pessoas excepcionais na sociedade. Aí entra o espiritismo, Cristina. O espiritismo é bom por causa disso. Por que a pessoa está naquelas condições? Primeira pergunta. Primeiro, por que você nasce exatamente naquelas condições? Aquela família está naquelas condições. Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. E aí a gente começa a fazer um laço com o espiritismo. O espiritismo diz: nós viemos aqui na Terra para aprender. Aprender o quê? Tudo. Boas maneiras, bons modos, paciência, compreensão, uma série de coisas que a doutrina espírita nos ensina. Aí você fala, uma pessoa que mora numa situação dessa aí, ele tem contato com matadores de aluguel, tem contato com traficantes, tem contato com uma série de criaturas que a tendência é puxar ele para essa situação. Não é mais difícil, você está perguntando? Não é muito mais impeditivo para que ele possa ascender a uma melhor vida espiritual? É aí que a beleza da vida está. Deus não joga ninguém para os leões. Deus dá oportunidade para todos. Pode ter certeza que no meio dessa família reencarnará ou nascerá uma criatura iluminada. Pode ter certeza, vai ter uma ou duas criaturas iluminadas nessa família. Sim. Que essa criatura iluminada está ali exatamente para dar a oportunidade daquelas outras criaturas que estão ainda num nível rudimentar de educação aprender. Se orientar, se basear no seu irmão, na sua irmã, no seu pai, na sua mãe que tem essa iluminação. Pode ser que nessa encarnação ele não tire esse proveito total, que ele ainda seja cooptado para o tráfico, seja cooptado
pro arroubo, seja cooptado para ser um matador de aluguel. Pode ser que sim. Mas pode ter certeza que aquilo já vai pesar na sua consciência. Porque o seu irmãozinho vai estar falando, não é assim que se vive. Ah, mas não é, eu não tenho oportunidade. Se você estudar, você vai ter. Ali está abrindo, tem aquela ONG que está abrindo oportunidade para você aprender a ser cozinheiro. Você vai ter oportunidade de aprender a ser uma pessoa de fazer qualquer coisa, um comerciante, alguma coisa interessante. Então aquele irmãozinho menor, ou irmão quase da mesma idade, vai mostrando para aquela criatura que a tendência dele é voltado para o crime, aquele irmão que está com a luz um pouquinho mais brilhante, ele vai ser um ponto de orientação. E nós temos que entender que a encarnação, ela não é a vida toda. Ela é uma parte da nossa vida. Então, muitas vezes nós começamos a receber orientação nessa encarnação. Mas nós vamos tirar proveito nas próximas que nós tivermos. Porque, às vezes, alguém orientando de dentro da nossa família, como nosso parente, nosso amigo, ou um amigo muito bom, orientando, já vai nos ligando uma luzinha também no nosso horizonte, que muito provavelmente numa outra encarnação eu já não vou ter tanta volúpia para cair para o crime. Então, nosso aprendizado, ele é, como disse no programa da semana passada, ele é constante. O aprendizado é constante. Então, você não parte do 8 para o 80 num momento só. Você passa do 8, passa para o 9, depois 10, 11, você vai caminhando. É lento, é lento. Mas Deus não permite que ninguém, nenhum dos seus filhos, seja jogado à cova dos leões sem ter uma corda, uma tábua de salvação. Não. Todos nós teremos a oportunidade. E dentro daquela família terá um ou dois espíritos que serão orientadores daqueles outros. Talvez nessa encarnação ainda eles não vão mudar a forma de ser, mas já terão luz para as próximas que virão. Porque a vida não cessa jamais. A vida é contínua. Não é? Então é isso, Cristina, que eu quero dizer. Não é impeditivo. Às vezes é muito complicado, é difícil. Você morar num lugar que o tráfico te corrompe, tudo te corrompe. É difícil. Mas aquilo não te causa felicidade, aquilo quando te causa uma certa ojeriza, poxa, eu fui obrigado a fazer isso com tal pessoa e eu não queria fazer, isso já te liga um alerta. Se você tiver um espírito do seu lado falando, não faz isso, não é bom, você mesmo aos pouquinhos você vai aprendendo. Então a doutrina espírita, ela nos ensina que nós vamos aprendendo de encarnação em encarnação, paulatinamente. Ninguém passa do piso para o 23º andar com um pulo só. Não, nós temos que pegar alguma escada, algum elevador para ir subindo. Você não dá um pulo e vai para o 25º andar. Não, não existe isso. O que existe é aprendizado. É isso que a doutrina espírita explica. Então agora eu vou para lá. Tem uma mesa aqui, se você soubesse quantas, viu, Cristina? Se você soubesse quanta gente inteligente tem aqui do meu lado. É só entrar no YouTube e ver. Opa, tá no YouTube. Eu vou passar essa bola para os meus amigos. Aqui é o senhor. Vou passar a bola para os meus amigos, você vai ver cada colocação bonita que eles vão fazer, viu, Cristina? Vai lá, começando com o Marcos aqui, vai lá. É isso. Os espíritos, tudo está O senhor estava falando no intervalo de reencarnação, de espiritismo. Tudo é do espírito.
Então o espírito renasce em determinado ambiente, muitas vezes ele pediu para renascer ali, para desenvolver nestas comunidades, nesse ambiente, a sua condição de, através do seu esforço próprio, passar por essa situação e vencer. Porque o senhor falou, não é fácil, você dependendo da comunidade, o lugar que você mora, o envolvimento que você tem no ambiente, a força do crime no ambiente desses ambientes, não que a maioria das pessoas é de bem, só que a força de quem domina o lugar impõe uma resistência para o espírito de ele não se envolver com o ambiente que ele está. Então o espírito traz as tendências do passado. Se ele traz uma tendência, está decidido numa firmeza própria do espírito de vencer as suas próprias más inclinações, ele vai procurar trabalhar, estudar. Por quê? Ninguém vai pôr revólver na sua cabeça em ambientes assim para te obrigar a fazer o que você não quer. A pessoa te respeita você viver, você trabalhar, você se envolve com aquilo que você quer. Ninguém te obriga a beber, ninguém te obriga a fumar, ninguém te obriga a usar entorpecente. Existe, senhor Luiz, rapidamente, num ponto, se fala muito, mas mães, principalmente, a gente compreendemos as mães, né? Meu filho se envolveu com más companhia e levou ele a essa situação. Não. Ele quis se envolver com as más companhias. Ele procurou esse caminho, ninguém obrigou ele, ninguém obriga as pessoas. Ele se envolveu e ele começou a ter essas tendências para esse lado. Começou a usar entorpecente muitas vezes. Então, estes ambientes, destes eventos difíceis em certos lugares, hoje, antigamente se falava em comunidade, que era chamada favela, hoje é comunidade. Hoje em todos os lugares você tem a corrupção, você tem as drogas chegando, você tem o problema de alcoolismo em todos os setores da sociedade. Tem lugares que é mais fechados, mais difíceis de controlar hoje em dia, pelo que nós observamos através dos noticiários. Então, a resistência do espírito ali se torna maior para ele vencer estas questões, né? Mas isso depende do espírito. O senhor falou, Luiz, sai médicos de comunidade, sai engenheiros. São pessoas que procuram trabalhar, espíritos que se esforçam, não se envolvem com o lado difícil de certos ambientes. Então, não é impeditivo para o espírito, como a Cristina pergunta, não é impeditivo para o espírito se evoluir. A gente se evolui aonde Deus nos coloca nesse momento. Aí, se nós estivéssemos vivendo hoje num lugar tão difícil como está a Palestina, no Oriente, nós temos que superar essas questões e aprender a ser... Não tem médicos lá? Muitos. Então, e eles não estão numa região difícil há décadas. E eles estão vencendo e são médicos hoje e trabalham para o bem. Então, em todos os ambientes da Terra, Deus nos coloca em determinado lugar. A justiça da reencarnação, que o senhor tanto fala sobre... o dogma da justiça da reencarnação é nós repararmos e reajustar um passado. Então Deus nos coloca em determinado lugar e depende do nosso esforço próprio vencer as nossas más imperfeições, muitas vezes nossas más inclinações, que é do espírito, do nosso espírito, para superar esses momentos, esses ambientes, né? Isso. Muitas vezes é chamado de verdade, hostis. Mas é necessário para o aprendizado do espírito ele estar ali naquele momento, né? E também, quando um espírito nasce nesse meio aqui, que está citado, um meio que aparentemente é inapropriado para ele, mas ele é um espírito que já vem com uma bagagem, com um conhecimento, ele já vem inclusive com uma missão de vir para essa família, já com compromisso reencarnatório de ajudar essa família. E se ele vem com essa bagagem, com essa força espiritual, vamos dizer assim, ele tem condições não só de ele não deixar se elevar, como orientar os outros que vai conviver com eles. Então, aqueles que estão ali, que não têm o conhecimento que ele tem, que ele trouxe, o nível de evolução dele é outro, vamos supor assim, então, não só ele vai continuar a trajetória dele, de aprendizado, como os que estão com ele também vão aprender com ele. Então, se muitas vezes aqueles que estão ali estavam com a ideia de deixar se envolver com algumas coisas negativas, vício, alguma coisa, ele vai falar, não,
caminha por aqui, faz isso, isso. Ele acaba ajudando, e foi para isso que ele reencarnou ali, não foi por acaso que ele entrou ali. Então, foi com essa finalidade. E é por isso que ele veio ali. Então, não existe o acaso. Então, não foi à toa que ele veio com essa bagagem, assim, para que auxilie esses que ainda não têm o conhecimento que ele tem, a evolução que ele traz. Verdade. São os desafios, né, das reencarnações, porque ninguém reencarna para vir aqui na Terra a passeio. Todos vêm com seus desafios, com suas necessidades, né? Porque a evolução, ela é individual, a evolução do espírito, né? Agora, esse espírito, ele está ali cercado, tanto na questão do local que mora, na família, nos amigos, são desafios e muitas vezes desafios pesadíssimos, né? Para que ele possa suprir todas essas dificuldades e crescer, evoluir enquanto espírito. Então, o meio ambiente, ele pode influenciar se aquele espírito, aquela pessoa, se deixar levar por isso, por colocar o livre-arbítrio dela de uma forma errada. Agora, é como a Thaídes falou. Então, aquela família, aquela pessoa que está colocando aquele espírito, dando uma palavra, não está ali à toa. Ele está por um planejamento, né? Um planejamento anterior. E aí, e assim é a nossa evolução, é passo a passo, passo a passo. E o indivíduo que tem essa conscientização, ele vai avaliar tudo, ele não vai ficar naquela choramingação, né? Ah, porque eu moro aqui, ah, porque eu sou um coitadinho. Ah, não, não. Os recursos estão aí. Agora, aquela questão assim, que caminho que eu vou seguir? Isso é uma escolha minha. Isso. Né? Então, e a gente colocando isso em macro, na sociedade macro. Por que aquelas pessoas estão daquele jeito? Por que elas estão ali morando naquela região, sim, daquele jeito? A sociedade como um todo tem muito a ver com isso. Sim. Por quê? Porque enquanto você vê uns tendo trilhões de não sei o que, de dólares, de euros, de não sei o que, você vê o outro não tendo dinheiro para comprar o almoço. Alguma coisa está errada? Tá. E o que diz o Espiritismo sobre isso? Um dia nós todos teremos condições de ter uma vida saudável, boa, feliz e tranquila. Por que ela fala isso? Porque ela fala assim, um dia nós seremos planeta de regeneração. E outro dia nós seremos planetas puros, de espíritos puros. Quando vai ser isso? Não sei quanto tempo, mas que seremos. Agora, nós todos, como sociedade, como global, nós temos a necessidade de ir apoiando aquele que está ali naquela situação para que ele aprenda. Olha aqui a Casa Branca do Caminho, nós vamos falar depois. O que eles estão fazendo? Eles fazem de vez em quando um curso de educação alimentar. Curso profissionalizante. Né? E quantas entidades que não fazem isso? Não é? Quantas entidades que não fazem isso? Quantas ONGs que, às vezes, no meio daquela comunidade, a ONG não recebe nem apoio financeiro, nem de governo, não recebe. Mas nasceu na cabeça de uma pessoa, a pessoa sabe tocar um violão, sabe tocar um instrumento de sopro, ele sai ensinando para a turma toda e a molecadinha aprende rápido. Por quê? Porque aquele espírito ele foi colocado ali
para dar uma outra oportunidade, uma outra visão de vida para aquelas outras que estão ali. Passar Então, conhecimento. eu vejo aquela orquestra ali da comunidade aqui de São Paulo, que aquele maestro... João Carlos. Então ele ensina... É na Heliópolis. Na Eles Heliópolis. estão fazendo um... Heliópolis, Paraisópolis. Heliópolis, ali, ele trabalha na Heliópolis. Eles até vão fazer lá, vão construir lá um ambiente próprio para a orquestra de lá. Então, a orquestra, ele dá... Tem outro que ensina dança. Tem uma menina aí que é dançarina e ensina... Tem tanta gente boa, de espíritos elevados, que não são assim tão puros, mas são já espíritos diferenciados, que estão fazendo uma atividade educacional para as pessoas, e até profissional, ensinando profissões e tudo. Tem empresários que têm essa consciência. Alguns empresários têm essa consciência de dar oportunidade à sociedade. Eu tinha esse senhor aqui da Axé, não sei como é que fala, se é Axé, se é Axé, aqui dessa indústria farmacêutica, ele até faleceu. Axé, né? Ele faleceu, mas ele ia nas escolas públicas, o pessoal dali mandava o pessoal da sua Departamento de Recursos Humanos ir nas escolas públicas e fazia uma seleção e dava oportunidade para aqueles meninos poderem, dentro da empresa, começar. O dono fazia isso? O dono. Não, o dono ia pessoalmente. Não, mas ele tinha essa diretriz. Tinha essa diretriz. Era um senhor super bacana. Ele faleceu. Hoje eu nem sei quem é que está dirigindo. Deve ser os filhos, né? Mas tem algumas empresas que então, fazem isso. Ele fazia isso. Legal esse trabalho, né? É um trabalho que, se todo mundo tivesse esse desprendimento, nosso país, nosso mundo, planeta Terra, ia mais rápido, né? Mais rápido. Mas nós vamos Chegaremos lá. Chegaremos lá. Então agora é o Marcos Aleixo. Vamos lá. A USA Intermunicipal de Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizam trabalhos de muita relevância no espiritismo, realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem espiritual. Já realizamos no mês de março de 2024, no dia 8, uma homenagem a uma mulher fantástica, né, que se destacou com sua mediunidade no meio espírita, trazendo obras interessantes para todos aqueles que desejam conhecer melhor o mundo espiritual. Estamos falando de Dona Ivone do Amaral Pereira. Bacana ela, hein? E trouxe uma obra, um best-seller para o espiritismo, é uma das obras mais lidas e muito importante, que a obra dela é séria. Memória de um suicida. Esse livro tem pessoas, é fantástico, porque ela estava sobre a responsabilidade de espíritos muito bem responsáveis nessa obra e traz esclarecimentos importantíssimos, né? Para quem quer conhecer, né, o mundo espiritual. Parece que ela ficou muito tempo com esse livro guardado, sem poder divulgar. E depois que foi autorizada ela fazer isso, né? Baita obra essa dela. Baita obra. E no mês de abril, nós também homenageamos, no dia 21 de abril, o Allan Kardec, porque abril é o mês da divulgação do Livro dos Espíritos, né, da implantação, que a codificação começou ali, né, dia 18 de abril. 18 de abril. Então, dia 21, nós fizemos uma homenagem para Allan Kardec na Praça Allan Kardec, né, trazendo abraçamos Allan Kardec ali, né, Nilce? E no dia 14 de julho, nós teremos o 11º encontro da Educação e Cultura Espírita, que será realizado lá no Grupo Espírita Bezerra de Menezes, o GBEM, que fica lá na Rua Castelo Branco, 279, Guarulhos. Olha só, tá certo. O tema principal é Espiritismo integrando gerações. E temos
3 convidados, né, Ataíde? Ei, Nilce, rapidamente, falar nisso sempre é muito bom e o GBEM nos dá uma recepção para quem está lá fantástica. O acolhimento do GBEM é muito bom. Bacana. O GBEM Diretoria sempre de primeira linha. de parabéns o tratamento nesse evento que o GBEM nos dá, viu? Isso mesmo. Vai lá, Taíde. Convidado desculpa. Paulo Roberto Gomes Castanheira, advogado, que abordará o assunto Direito no Ambiente Familiar. Outra convidada será a doutora Kátia Belicas Carneiro, médica e atuante na equipe médica das casas André Luiz, junto à população que ali residem, jovens e adultos com necessidades específicas. Ela falará sobre o tema saúde e equilíbrio espiritual. Você sabe se algum de vocês, se ela trabalha lá no ambulatório ou na casa de longa permanência lá em cima? Lá onde ficam os internos mesmo, os necessitados direto? É um dos trabalhos dela. É lá, legal. E o Antônio Manuel Colado, ele é biólogo, é palestrante e é atuante em presídios, na Fundação Casa, junto aos jovens que ali residem, e na Casas André Luiz, né? E ele vai falar sobre a vulnerabilidades sociais. Isso. Em setembro, nós teremos a Semana Espírita da cidade de Guarulhos. Sendo o tema principal 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, que está comemorando esse ano. Iremos divulgando com maiores detalhes assim que tivermos maiores informações. Mas, Nilson, eu vou falar aqui também do evento das Casas do Caminho, né? Antes, Luiz, Casa Branca do Caminho. Só um parênteses aqui. Para o nosso encontro da Educação e Cultura, é necessário que se façam inscrições. E anotem aí o número do WhatsApp, 11 998 45 70 34. Vou repetir, 11 998 45 70 34. Faça suas inscrições e vamos participar do encontro. E agora nós vamos falar de e é isso que nós falamos, é uma capacitação técnica e empreendedora gratuita. Ele fala assim, ó, fabrique e vende as sobremesas e bolos no pote. E é um curso presencial, não é? Da data 24 de junho até 28 de junho. Aulas de segunda às sextas-feiras, das 8h30 às 12h30. O local: Centro Espírita Casa Branca do Caminho, Rua Nossa Senhora dos Anjos, 699, Chácara Mafalda. E o telefone deles é o seguinte: o DDD é 11, né? E o telefone é 2671-8921. Ligue lá e você pode colher informações com mais detalhes, não é? Então eu vou dar o telefone de novo. DDD é 11 2671-8921. Então agora vou passar a palavra para Nilce Pereira. E agora vamos iniciando o segundo bloco do nosso programa, focando uma visão espírita sobre a vida. E o tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema para debatermos sobre ele, né? Aliás, 2 temas, um semana passada sobre a questão sanitária e outro hoje sobre espiritismo e a justiça distributiva. Interessante, hein? Vamos ver o tema para ver o que o senhor Luiz nos buscou para nós, né? Viu o que é que ele arrumou, né? 2 forças partilham o mundo. Por que eu estou falando isso? Nós precisamos esclarecer, né? É o seu Luiz que é responsável pelos temas do nosso programa. 2 forças partilham o mundo: o espírito e a matéria. O espírito tem as suas leis, como a matéria tem as dela. Ora,
Reagindo essas duas forças incessantemente uma sobre a outra, disso resulta que certos fenômenos materiais têm como causa a ação do espírito e que umas não podem ser perfeitamente compreendidas se as outras não forem levadas em conta. Fora das leis tangíveis, portanto, há uma outra que desempenha no mundo um papel capital. É a das relações entre os mundos visível e invisível. Quando a ciência reconhecer a existência dessa lei, aí encontrará a solução de uma infinidade de problemas contra os quais se choca inutilmente. As monstruosidades, como todas as enfermidades congênitas, sem dúvida têm uma causa fisiológica, que é a da alçada da ciência material. Mas, supondo que esta venha a surpreender o segredo desses desvios da natureza, restará sempre o problema da causa primeira, e é a condição do fato com a justiça divina. Se a ciência disser que isto não é da sua alçada, o mesmo não poderá dizer a religião. Quanto a ciência demonstra a existência de um fato, incumbe a religião o dever de aí procurar a prova de soberana sabedoria. Jamais sondou ela do ponto de vista da divina equidade. O mistério dessas existências anormais, dessas fatalidades que parecem perseguir certas famílias sem causas atuais conhecidas. Não, porque ela sente sua própria impotência e se apavora com essas questões terríveis para seus dogmas absolutos. Até hoje haviam aceito o fato sem ir mais longe, mas hoje pensam, refletem, querem saber, interrogam a ciência que procuram nas fibras e ficam muda. Interrogam a religião, que responde, mistério impenetrável. Pois bem, o Espiritismo vem rasgar esse mistério e dele fazer sair a deslumbrante justiça de Deus. Ele prova que essas almas deserdadas desde o nascimento nesse mundo já viveram e que elas espiam em corpos disformes suas faltas passadas. Demonstra a observação e a razão, o diz. Por que não se poderia admitir que sejam castigadas ao sair das mãos do Criador, quando ainda nada fizeram? Tudo bem, dirão para o ser que nasce assim. Mas e os pais? Mas essa mãe que dá à luz apenas seres desgraçados, que é privada da alegria de ter um só filho que lhe faça honra e que possa mostrar com orgulho? A isso responde o Espiritismo, justiça de Deus, expiação, provação, para sua ternura materna, porque é uma provação. É bem grande, só ver em torno de si pequenos monstros, em vez de crianças graciosas. E ele acrescenta, não há uma única infração das leis de Deus que mais cedo ou mais tarde não tenha suas funestas consequências, na terra ou no mundo dos espíritos, nesta vida ou na seguinte. Falamos que neste caso a justiça é distributiva, independente do poder aquisitivo e da situação social dos envolvidos. Da onde que foi então, retirado isso? Só pode uma grande fonte. Você está tirando aqui da Revista Espírita, né? É um trecho da Revista Espírita de Kardec de setembro de 1864, intitulado Uma Família de Monstros. Mas você tem outra fonte importante que pode tirar. Segunda parte do livro Céu e Inferno, você consegue uma boa... Exatamente. Um bom material de estudo. Inclusive, a segunda parte. Inclusive, quando fala na justiça, quando fala... Peraí aqui o trecho. Nenhuma infração pode passar desapercebido, está naquele Código Penal da Vida Futura, no item 28.
Isso Tá lá, mesmo. Eu até ia trazer ontem, mas eu acabei não trazendo. Mas ontem quando eu li isso aqui tudo ontem, e fui buscar a revista, e eu vi lá no capítulo 5, Céu e Inferno, do Evangelho, né? Capítulo 5, item 4 e 5, e na Código Penal da Vida Futura, do Céu e Inferno, tá esse isso aí. trecho aqui. Então Por quê? agora eu peço ajuda aos universitários para eu compreender essa leitura. É o seguinte, o que Kardec quis dizer aí? Se você ir lá na Revista Espírita, Kardec editou esse assunto, a família de monstros. Aí você fala, como assim família de monstros? É que eu não sei se a mulher tinha como é que chama esse bacilo, essa coisa que quando a pessoa tem, todos os filhos nascem com problemas físicos. E os filhos desse casal, todos os filhos eram disformes. Fui pesado, hein? Tinham problemas de aparência, não é? Sífilis, eu queria falar da sífilis. A pessoa sifilítica, ela tem esse problema. Então, as crianças dessa família eram todas disformes. E aí ninguém explicava, mas como nem tem nenhum filho? Ou a pessoa era cega, ou tinha problema de formação do crânio, formação do corpo, não é? E levaram para Kardec. E Kardec foi procurar os universitários, né, que são os espíritos. E eles responderam exatamente isso. E bem universitários. Né? Bem universitários. Eles responderam exatamente isso. A justiça dos homens pode fazer vista grossa para determinada coisa. Mas a justiça divina não. A justiça divina, mais cedo ou mais tarde, ela chega lá. E ela chega lá de que forma? De várias formas. Às vezes, com a aparência. Às vezes, através de doenças congênitas. Às vezes, com dificuldade na sua habitação, na sua vida. São tantas as formas que a justiça divina chega. Mas chega como castigo? Não é castigo, não. É provação, é expiação, aprendizado. Porque quando você faz uma coisa lá atrás, aí entra a tal da reencarnação. Quando eu faço uma coisa lá no século XII, talvez no século XIII, no século XIV, no século XV, eu não tenha condições ainda de expiar aquilo que eu fiz no século XII. Mas no século XVII já dá, eu já tenho condições de expiar. E aí vem a lei do aprendizado. Então você vai expiar. Você lembra aquilo que você fez lá atrás? Você matou uma família. Você judiou de toda aquela família. Você queimou aquela família viva. Você colocou aquela família, enterrou aquelas pessoas vivas. Uma série de coisas que eu posso ter feito. Ou senão você era dono de uma fazenda e tinha escravo. E judiava, mandava açoitar, tirar a pele das pessoas. Ou seja, você não era uma pessoa, uma florzinha que se cheira. Agora você vai ter que passar por uma expiação. Essa é uma das colunas doutrinárias, provas e expiações. E essa coluna doutrinária, ela alcança, isso faz parte da justiça divina, por isso que fala que aqui é justiça distributiva. Ninguém, ele fala aqui, não há uma única, olha só o que Kardec fala, não há uma única infração das leis de Deus
que mais cedo ou mais tarde não tem as suas funestas consequências. Ele fala isso aqui, não tem. Nada que existe nesse mundo não tem ligação com nada. Se não tem ligação com o futuro, tem ligação com o passado. E a ligação com o futuro, o que seria? Uma prova para que eu possa aprender. E com o passado, seria uma expiação daquilo que eu fiz. Então, é essa beleza que as pessoas terão que entender. Não adianta eu querer passar rasteira no outro. Não adianta eu querer enterrar o cara, que nem o rapaz lá enterrou o ator num quintal, colocou dentro de uma baliza e colocou, enterrou e tacou concreto em cima. Vocês viram aquilo? Não, né? Então o cara matou o outro lá. E quantas pessoas que acontece isso, coloca ácido na pessoa e depois. Então tudo isso, nas leis dos homens, pode nunca ser descoberto. Mas na lei de Deus, você não passa batido, não. A lei divina, ela é certeira. Porque nós vamos ter que ressarcir, mais cedo ou mais tarde, alguma coisa que nós fizemos. Pronto, agora vocês podem opinar, se vocês concordam ou discordam. Então, eu posso falar? Pode. Então, essa questão aqui, como eu falei, está no Código Penal da Vida Futura, no item 28, é justamente isso. Então, eu li isso aqui ontem e fui buscar e achei. Então, o Código Penal da Vida Futura, que vai do 1, se não me engano, ao 35 artigo, ali está tudo que se enquadra dentro o céu, o inferno, reencarnação, merecimento, está tudo ali. Eu acho que todas as religiões teriam que ler aquele código ali, viu, gente, para acabar essa confusão de o céu é aquilo, o inferno é aquilo, você vai dizer para onde. Ali está tudo especificando o que é o céu, o que é o inferno, o que é a punição, está tudo ali dentro da ótica espírita. Eu acho aquilo muito legal, aquilo ali, muito. Inclusive é um tema para se fazer palestra aquilo ali, viu? Porque quantas pessoas hoje ainda não sabem, não entendem o que é esse céu e esse inferno, que normalmente está aqui na Terra e está dentro de nós, né? Porque nós precisamos entender da reencarnação para saber que o inferno está dentro de nós, o céu também. Então, não foi à toa que, eu acho que foi Santo Agostinho que falou, não sei, que conhece-te a ti mesmo. Então, quando não conhece-te a ti mesmo, é aí que pega, porque se nós somos 95% inconscientes, o que é que nós conhecemos de nós? Nada, não sabemos de nada de nós. Então, o primeiro passo que nós teríamos que nos preocupar era conhecer a nós mesmos. E para conhecer a nós mesmos, não é fácil, porque, segundo Haroldo Dutra, fala que nós vivemos numa existência agora, no mínimo, nós vivemos algo de 5 existências passadas, nós vivemos agora, nessa. Isso. No mínimo, ele falou, mas no mínimo 5. Agora eu lhe pergunto, para nós entender isso, que hoje nós podemos responder por algo de 5 existências passadas, tantos anos atrás, para ter esse conhecimento, precisa mergulhar em nós mesmos, gente. Verdade. E não tem como saber se não entrar na ciência reencarnacionista. Não tem como. Não tem. E é isso que ele fala. Você tem a ciência material e a ciência espiritual. Se você não juntar as duas, você não entende por que determinadas coisas acontecem. Eu falo assim, dá uma chegada nas casas de Davi. Você vai ver tantas coisas ali que você fala, mas por que um ser humano reencarna dessa forma? Por que um ser humano reencarna sem poder ele mesmo se alimentar, ele mesmo poder se dar um banho, ele mesmo poder se trocar? Tudo tem que ser feito pelos outros. Nem falar, muitas vezes, nem falar. Às vezes. Você passa na casa de Davi, nas casas de André Luiz, você vê uns negócios que você fala, puxa vida, por quê? Por quê? Porque se você for só no material, na ciência material, você não explica. Por isso que você tem que correr para a ciência espiritual,
que é exatamente que mostra as leis de causa e efeito, as leis de ação e reação, as consequências dos meus atos, porque a lei divina, ela não deixa parar, não fica para lá. Ela vai te cobrar na hora que você pode cobrar, porque existe aquele termo, Deus não dá a cruz mais pesada que o seu ombro possa carregar. Então ele espera seu ombro estar bem calejado para poder dar o... Agora sim, agora está na hora. Pronto. Exatamente isso. Essa família que está na Revista Espírita, que você citou aí, recebeu esses filhos tudo com essas deformações diversas, não é isso? Isso. Então, se eles não entendem da lei da reencarnação, jamais eles vão aceitar isso. Jamais eles vão entender que é uma expiação para esses filhos e uma aprovação para eles. Então ali está junto uma expiação com uma aprovação. E que a raiz disso está onde? Nas existências anteriores. Verdade. Tanto de um como de outro. E isso é uma oportunidade que esse espírito está tendo agora, mesmo reencarnando com essas deficiências, é uma grande oportunidade. Como também para os pais, nessa aprovação, também aprenderem que algo existe, aprender no caminho da evolução. Verdade. Né? E acrescentando aqui nessa questão, nesse texto, que vamos observar aí a infinita bondade de Deus, né? Porque essas crianças citadas aqui no texto nasceram com essas deformidades todas, né? Naquela família. Muitas vezes a gente vê uma rejeição ampla e total, famílias que não aceitam. A gente vê muito isso em instituições onde a família, por questões econômicas, por questões de rejeição mesmo, né, de não aceitação, enfim, que simplesmente deixam lá e não voltam mais para saber daquela criatura. E Deus, em sua infinita misericórdia, Ele dá ferramentas para que o homem terrestre, os espíritos que estão aqui em processo evolutivo, trabalhem em instituições, por exemplo, como Casas André Luiz, né? Casa de Davi e outras tantas casas de acolhimento que nós conhecemos, que vão dar todo o suporte a essa população que nessa encarnação está passando por essa provação, vamos dizer assim. E esses residentes dessas casas, eles têm aí toda uma equipe de trabalho formadas por espíritos também, que estão ali dentro das equipes interprofissionais, né, cuidando daquela criança. Aí seja todos os funcionários, desde médico, psicólogo, enfim, do pessoal que cuida da limpeza, do pessoal que cuida da higiene dessas crianças. Tudo. Olha só, olha que aparato que Deus coloca, né? É como você falou, Luiz, Deus não dá o frio maior do que o cobertor. É verdade. Então tá aí. Aí a gente avalia a misericórdia, a bondade de Deus, né? Olha só, porque se não fosse dessa forma e a família rejeita, onde que essas crianças e jovens iam ficar? Então, essas casas são formadas por essa equipe de espíritos mesmo que já vem com esse planejamento. Verdade. Né? E todos têm um envolvimento, comprometimento de alguma com aquilo. Forma, né? sim. É verdade, isso mesmo. Sim. Parabéns, Nilson, é isso mesmo. Olha, porque se eu não vou me lembrar agora, tem um livro que fala exatamente dessa população. Castelo das Aves Feridas, não, da Nancy Pullman. Da Nancy Pullman. Eu não isso, sei, esse mesmo. Ela fala exatamente isso. Verdade, fala nesse livro. Ela entrevista até os espíritos que tenham essa situação, porque na hora do sono
o espírito está liberto. Na hora do descanso é o outro conceito espírita que as pessoas precisam exatamente. entender. Eu me lembrei agora que eu já li esse livro e tem tudo a ver com esse texto aqui. Então, Então, quem puder... ler Nancy esse livro. Pullman, então chama O Castelo das Aves Feridas, da Nancy doutora Pullman. Nancy Pullman. Ela relata os desdobramentos noturnos que ela faz e exatamente, encontra é com isso esses mesmo. espíritos. Quer falar alguma coisa, Aleixo? Fala aí, A Aleixo. questão da ciência, né? A ciência vai ser uma alavanca para o espiritismo. O espiritismo, na verdade, a ciência vai comprovar o espiritismo pouco a pouco e o espiritismo vai auxiliando a ciência. Hoje a ciência ela é meio cética, materialista. Então, ela tem dificuldade em compreender essas questões, porque ela só liga a matéria. Estava outro dia lá, falando com jovens que é psicólogo lá em casa. Tem mais uma filha da minha esposa se formou e tem mais as duas meninas, o genro dela e o genro lá, nossa, tá fazendo psicologia. E aí, eu falei assim, eu gostaria um dia de fazer psicologia, mas eu ia ter dificuldade. Porque você não pode falar em religião, em Deus. E no Espiritismo nós vamos fazendo as palestras, falando isso que o senhor falou no intervalo para nós, linkando a reencarnação como nós estamos conversando aqui. Se eu fosse fazer psicologia e não pudesse falar para alguém de Deus, de Jesus e do mundo espiritual, eu não serviria para a psicologia. Porque se não falar de Deus e de Jesus, como é que pode o mundo ir para frente se eu não poder falar de Deus e de Jesus? Não tem nada a ver com religião, Deus e Jesus. Então, dizem que é um dos conceitos ali da psicologia, eu não fui a fundo, mas se eu não puder falar de Deus e de Jesus, se falar que Jesus está ligado à religião, é um equívoco tremendo da psicologia acadêmica. Não, da humanidade. Não vou falar nem da psicologia. Jesus não fundou religião nenhuma, então as religiões trazem Jesus, se apropriaram de Jesus como se ele fosse de determinada... Jesus é universal, é de todos nós. Então, e a ciência um dia, ela vai compreender, estudando essas questões, ela vai compreender muitas questões para tratar melhor o paciente. Tratar o espírito, não só a matéria. Compreender que precisa ter um trabalho de tratamento daquele espírito que está passando por essas provas e expiação. Porque esse espírito passa por essa prova e expiação? Porque ele precisa reparar e reajustar no passado, segundo vocês falaram. Se não é, por que os centros espíritas são muito eficazes no trabalho espiritual? Porque tratam o espírito. É verdade. E o que o espiritismo fala para nós? Vai cuidar da matéria com os médicos terrenos. Não é isso que os espíritos falam? Sim. Só que a ciência não fala isso. Vai cuidar da parte espiritual porque ela não quer ainda. Uma boa parte da ciência já está despertando para isso, a questão. Então precisa se aliar o cuidado da matéria com o espírito. O espiritismo já compreende essa questão. Uma boa parte da ciência um dia vai precisar compreender essa questão, porque não está tendo mais saída para algumas respostas de algumas anomalias e algumas enfermidades. Por exemplo, essas enfermidades das casas André Luiz, que ciência que vai explicar para nós, João Pastor Luiz? Ah, mas é uma questão genética. Como genética se 3 filhos têm um corpo normal e um tem uma enfermidade? Que genética você me explica? A ciência pode me explicar? Tem que entrar na ciência. É verdade. Tem que estar na ciência espiritual. Vou perguntar Para compreender. Claro. Vamos perguntar para o nosso chefe como é que nós estamos de tempo aí, chefe. Ixi, estourou. Pode ser. Olha, Também então esse cara fala demais. Então tá. Então vamos fazer o seguinte. Esse assunto realmente é um assunto que eu vou procurar. Não, nós vamos estar sempre falando disso, porque é bom falar. É bom. E você falou exatamente o cerne da questão. O dia que os dois andarem juntinhos, tá resolvido. Isso é um assunto que não tem fim, hein? É verdade. Isso não tem fim, não. É verdade. Espetacular esses debates. Eu sempre acho importante isso aí. Não tem fim, Não não. é? Isso aí é... Vai lá, Nilson. Vamos lá, Fala senão- você agora, continua. Terminou o tempo. É aquilo que eu já... Agora você está no 11, né? 11. Então vamos lá. A USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, que significa União das Sociedades Espíritas de São Paulo. Se você deseja nos conhecer melhor, visite o nosso site useguarulhos.com.br e lá você encontrará o endereço de um centro próximo à sua residência.
E agora eu vou fazer a prece final, porque nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Então, assim, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Vamos agradecendo por mais essa dádiva, por mais esta oportunidade maravilhosa de estarmos aqui reunidos para estudarmos, para refletirmos nos vossos ensinamentos, Pai. Nós vos agradecemos de todo o coração aos espíritos benfeitores que nos acolhem e que nos intuem em todos os programas, que nos intuem, que nos amparam. E assim vamos agradecendo por mais esse dia. Graças a Deus. Isso. Então a gente agradece, eu agradeço também por mais esse programa e peço a vocês, continuem nos prestigiando. Estaremos sempre disponíveis. Se quiser fazer uma pergunta, ligue para nós ou ligue para a rádio. Se quiser saber algum assunto, também mande para nós, pergunte para nós. Nós estamos aqui sempre. O telefone é 98517-6385. Quem atende chama-se Luiz Leite, que é o nosso diretor. Vai lá, Marcos Ataíde, agora. Eu também me despeço agradecendo a Deus primeiramente e por essa oportunidade de estarmos todos juntos aqui nesse aprendizado, nesse programa da Web Rádio, esse programa que enriquece a todos nós, como também aos participantes ouvintes. Agradecendo também ao nosso técnico Luiz Leite e também o nosso amigo Marcos Aleixo, seu Luiz Gouveia, Nilson e assim por diante. Então, é uma oportunidade ímpar que nós temos e pedimos a Deus que possamos sempre continuar com esse trabalho aqui, que é um aprendizado para todos nós. Muito obrigado e uma boa tarde. É isso, amigos. Estamos terminando mais uma jornada, né? Sempre agradecimento a essa equipe, Luiz Gouveia, nosso comandante aí, né? Que prepara esse programa, a flor do nosso programa, Nilce Pereira, também colabore muito com esse programa, sua Ataíde, a Taídes, que está participando conosco, a Taídes, né? Taídes. Basta com 100 S. Que está participando conosco aí, Luiz Leite, o diretor da rádio aí, que deixa o ambiente agradável aí, da melhor forma para nós participar desse programa. E os nossos queridos ouvintes, né? Que estão sempre conosco, nos amparando de diversas localidades do planeta, não só do nosso país. E gostaríamos que Deus, nosso Senhor Jesus, nos amparasse, nos envolvesse muita luz, não deixando de agradecer a equipe espiritual da USE que nos ampara e nos auxilia nessa jornada. Que a paz, a luz de Deus e de Jesus esteja com todos. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá.